Deus é aquele que contempla a tua casa, Deus é aquele que muda a história da tua família, Deus é aquele que muda a história do teu filho, Deus é aquele que muda a história da tua filha, Deus é aquele que vai nesse instante, faz e acontece, e operando Ele, ninguém pode impedir o seu agir. E o contexto que nós vamos meditar fala sobre o povo de Israel. Já tinha tido várias vitórias, sinais, maravilhas. Então Moisés agora, ele um pouco mais capacitado, e algumas coisas já tinham acontecido com ele. Ele já tinha passado pela experiência de Faraó estar em perseguição contra todo o povo de Israel sob a sua liderança. E ele chega no momento de espiar a terra de Canaã. E ele separa, conforme a palavra do Senhor. 12 homens são separados. O Senhor disse que era para separar os líderes. Então falou o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e que sejam líderes das suas tribos, para que pudesse adentrar naquele deserto e conhecer o que estava além do deserto, que eram as terras e todos os seus ermos, ou as suas fronteiras. Então ele faz segundo as tribos que nós lemos aqui na leitura introdutória, da tribo de Rubens, da tribo de Judá, da tribo de Isacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, todas as tribos. Ele separa um líder, e estes homens adentram a terra e começam a espiar toda a fronteira da terra. A palavra de Deus diz assim, que eles vão para o lado do sul e sobem as montanhas e vão vendo tudo que tinha naquela terra. Inclusive, eles observaram as pessoas, o porte, se eram gente fraca ou se eram pessoas fortes, se eram muitos, se eram pequenas colônias, ou se eram poucas colônias, ou se eram muitas colônias. E tudo isso eles contemplaram na terra, inclusive as riquezas da terra, e também qual era a terra, se era uma terra grossa ou magra. O que está dizendo isso? Está perguntando aqui, ou está falando se essa terra era uma terra com bastante fertilidade, uma terra que é aquela terra que nós falamos, você planta e cresce, tudo que você planta cresce bem nutrido. Isso é a terra grossa, é a terra bem agricultável, a terra fértil. Se era uma terra grossa ou se era uma terra pobre de nutrientes. E eles observaram tudo isso conforme a palavra de Moisés, se nela havia árvores ou não. E Moisés ainda disse assim: esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E naqueles dias, a Bíblia vem dizer para nós, escute isso, a Bíblia vem dizer que eram os dias das primícias das uvas. O que é a primícia das uvas? Os cachos mais bonitos, os primeiros cachos, aqueles que foram formados, fortificados, eram nesse tempo, ou era nesse tempo que estava os israelitas, esses 12 homens, espiando a terra. E depois que eles fizeram tudo isso, desde Zim até Reobe, até a terra de Ramate, a Bíblia vai enumerando todo o vale e todas as montanhas e montes. Eles, enfim, voltaram de espiar a terra ao passo de 40 dias.
Então eles fizeram esta viagem, da onde eles estavam, no deserto de Parã, e gastaram 40 dias espiando a terra. E caminharam e vieram até Arão e Moisés, e reuniram toda a congregação. Escute isso, todos foram reunidos no deserto de Parã, a Cádiz, e tomaram e deram-lhe conta de tudo que havia na terra. E o que me chama a atenção no texto é que eles começaram a informar tudo que eles tinham contemplado. E disseram o seguinte: olha, nós fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. E este é o fruto, porque eles haviam trago cachos de uva, e esses cachos de uvas eram tão pesados que precisavam ser carregados por 2 homens. E verdadeiramente essa terra é uma terra muito boa. Aí eles começam a colocar alguns poréns. E o primeiro porém que eles colocam está no verso 28 de Números, capítulo 13, que diz assim: porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. E também vimos ali os filhos dos gigantes, ou os filhos de Anak. Os amalequitas habitam ao sul, e foram falando os heteus, os jebuseus, os amorreus. E eles começaram a falar de todas as pessoas, e começaram a falar da força daquelas pessoas, de tão fortes, tão grandes, intransponíveis. E começaram a falar perante as pessoas, a congregação, dizendo assim: olha, nós não conseguiremos contra eles, porque são mais fortes do que nós. Então aquela notícia que eles deram, que chegaram com uma notícia tão boa: a terra mana leite e mel, a terra é uma terra grossa, uma terra gorda, uma terra fértil, a terra que dá um fruto maravilhoso. E de repente eles observaram a dificuldade para possuir, para conquistar, e começaram a mensurar as dificuldades, e começaram a colocar numa posição muito maior. Como dizia o seguinte: não compensa nós lutarmos, é causa perdida, não tem como nós sairmos vencedores, é impossível vencer estas pessoas. E a Bíblia diz também que, porém, Josué e Calebe, então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente, e possuímos-la em herança, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Mas Calebe era uma voz solitária, juntamente com Josué, ou com Oséias, como você encontrou no texto que eu li. E depois Moisés vem chamar Josué, Calebe, e ficaram sozinhos contra aqueles demais homens, contra 10, e infamaram as pessoas, e começaram a infamar todas as pessoas da congregação de Israel, de tal forma que a incredulidade dos espias, mediante a conquista, fez com que eles realmente contaminassem todo o restante do povo. Olha como que muitas vezes pessoas que querem te influenciar, você está lutando por algo, você está precisando de uma bênção, de uma vitória, mas dependendo das pessoas que você conta, dependendo das pessoas que estão perto de você, dependendo das pessoas que falam com você, talvez alguém diga assim: olha, isso é causa perdida, não tem como, não adianta você lutar.
Mas nessa noite eu venho dizer que Deus tem colocado aqui nesse lugar Calebes, que vão dizer para você assim: não temas. Nesta noite Deus vem colocar ao teu lado Josué, pessoas que vão dizer para você: olha, eles podem ser jebuseus, eles podem ser grandes, eles podem ser como os filhos de Anak, mas vamos lutar porque Deus é conosco. Quantos podem sentir a presença dele aqui nesse instante? Quantos podem sentir que Ele está conosco aqui? Vamos cantar Espírito Santo. Aleluia, Ele está conosco aqui. Espírito Santo, meu Consolador. Você pode adorar? Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importa, se importas comigo. E mesmo assim, moras em mim. Levanta as vossas mãos, adore a Ele. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? E ali tinha 10 pessoas dizendo: olha, não dá. Eles são homens de grande estatura. Tem ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E nós, aos seus olhos, éramos como gafanhotos. É quando você chega diante de um problema e já não sabe mais o que fazer. É quando você pega o problema e faz ele ficar grande. Assim estavam os filhos de Israel naquele dia. Olha os nossos olhos, nós somos como gafanhotos, somos tão pequenininhos, mas ali tinha 2 homens que não se curvavam. Aqueles 2 homens que estavam dizendo: não temas, não tenha medo, o Senhor entregará tudo em nossas mãos. Eu vou profetizar para você, meu querido, eu vou profetizar para você que está lá atrás: não tenha medo, não tenha medo. Aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, é fiel para terminar. Dá até para cantar ele, canta aí. Aquele que começou é fiel para terminar. Quem começou a boa obra, cante aí, é fiel pra terminar. Cante aí. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, Sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Aí está lá os filhos de Israel. O medo vem Todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou para. demais, agora pare. Quantos podem levantar a mão assim, ó? Então fui ler os meus projetos e comecei a abençoar. Aleluia.
é distante da minha realidade. Preciso rabiscar. Olha só. Ouvi a voz de Deus bradar. Quantos sentem a presença dele aqui? Aleluia! Dizendo, filho, espere um pouco, e agora eu vou falar. E o que ele fala? Olha só. Eu não te trouxe aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça. A glória de Deus está na casa. Receba, 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 receba. Porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, Sua palavra não vai porque passar. mais fiel Porque mais fiel que Ele nunca houve. nunca houve, não haverá. Aleluia. Então aqueles 10 homens fizeram milhares de homens, crianças, chorarem. Acabaram com o sonho daquelas pessoas. 10 homens acabaram com o projeto daquelas pessoas. Acabaram com a... não, minhas irmãos, eu estou falando e a graça de Deus está aqui. Acabaram com a alegria daquelas pessoas. E muitas vezes uma palavra maldita, fora do tempo, pode levar as pessoas a chorarem, a destruir a fé das pessoas. Talvez alguém tenha dito que você não é. Eu digo também, você pode até não ser, mas ele é. Talvez alguém tenha dito que você não vai conseguir, mas eu digo assim, pela fé, eu consegui enxergar além da parede. Então diz que toda a congregação, depois de ouvir aqueles homens que eram 10, alcançaram a sua voz, e naquela noite, que era de noite, a palavra de Deus diz assim, que o povo chorou. E chorou por quê? Porque falaram, porque destruíram, porque profetizaram inclusive a morte, e se levantaram ali contra a liderança, contra Arão e contra Moisés, e começaram a murmurar e dizer bem assim: era mais fácil morrer lá no Egito. Quem sabe alguém disse assim: oh, aleluia, você não vai passar essa noite. Quem sabe profetizaram para você, dizendo assim: olha, você vai morrer, você não vai viver. Olha, você não vai conseguir. Naquele mesmo dia, tinha alguém falando isso. A palavra de Deus diz que Israel estava murmurando. A palavra de Deus diz assim que contra Arão, contra Moisés, eles se levantaram e tentaram destituir a liderança de Moisés. E disseram: levantemos então um outro líder que nos faça voltar para o Egito. Querido, o Egito representa aquele mundo de pecado. O Egito representa tudo aquilo que não presta. E Israel agora queria voltar daquele lugar aonde Deus já tinha tirado. Nunca mais você vai voltar para o Egito, querido. Da onde Deus te tirou, nunca mais você vai sair da presença dele. É real na tua vida. Passe a adversidade que for, passe a tribulação que tiver de passar,
E eles começaram a dizer uns para os outros, e começaram a fazer e falar essas coisas. Mas tinha ali, e sempre o Senhor guarda alguém. E aí Josué levanta junto com Calebe, e disseram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. O que é isso? Confiar quando você não tem força. Escute, é muito fácil muitas vezes as pessoas que acreditam apenas na meritocracia, no mérito próprio. Eu consegui porque eu estudei muito, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço e acontece. Mas quando eu olho para a palavra de Deus aqui, Josué está dizendo: se o Senhor se agradar de nós, querido, nós não somos nada, nós passamos como a flor, que ela está totalmente linda, e no outro dia amanhece seca. Pedro diz sobre isso: nós voamos rapidamente, Salmo 90 diz isso. Mas se fizermos o que agrada aos olhos do Senhor, a enfermidade vai embora, o espírito de morte sai e não volta mais. Aleluia. Irmãos, eu não temo perigo, eu não temo perigo. Nós não devemos temer o perigo. Aquele que prometeu é fiel na tua vida. E aí eu olho para você e digo o seguinte: parece que você vem aqui, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve mais as minhas orações. Deus não se esqueceu de você. Deus ouve as tuas orações. Deus, Ele tem resposta para você aqui nesse lugar. Deus contempla, isso mesmo, eu vou falar por profecia. Deus é aquele que contempla a tua casa. Deus é aquele que muda a história da tua família. Deus é aquele que muda a história do teu filho. Deus é aquele que muda a história da tua filha. Deus é aquele que vai nesse instante, faz e acontece. E operando Ele, ninguém pode impedir o seu agir. E ali estava Josué e Calebe com essa fé que eu prego aqui nessa noite para vocês. Mas o que a congregação fez? Verso 10 do capítulo 14 de Números diz assim: mas então a congregação, o que é congregação? É todo o povo, se ajuntou para apedrejarem a liderança. Escute isso: apedrejarem a liderança. E é muito comum, aí eu vou ministrar um pouquinho. É muito comum quando alguém ascende, alguém é levantado por Deus à liderança. Talvez você estava no oculto, ninguém via você, ninguém te via. E aí estava tudo tranquilo. Mas o dia que Deus tirou você lá do meio, de estar tomando conta de ovelha, da pastagem, e diz assim: olha, você vai receber a unção que vem do alto, e vai colocar você, te coloca em uma posição, seja uma posição dentro da cidade, seja uma posição dentro da igreja, seja uma posição dentro da tua casa. É normal que alguém venha e apedreje você. É por isso que há aquela expressão, né? Só toma pedrada a árvore que está frutificando ou que está com fruto. Então não reclama também não. Não reclama não. Você que foi constituído líder, você que Deus levantou, tem algum ministério específico, não reclama não. É de Deus que eu estou falando aqui. Não é para reclamar não. Não foi Deus que te deu? Não reclama não. Todo líder passa por isso. Moisés passou por isso. E era Moisés. Não era qualquer um não. Pastor Marcos Américo. Era Moisés. Passou por isso. Um homem que tinha feito assim, ó, com a mão, e o mar vermelho se abriu. Um homem que falava face a face com Deus, e a glória de Deus estava e descia sobre ele. E o povo estava aqui: agora vamos atirar pedra. Mas tem uma coisa que
o líder não passa. Quando alguém vai atirar pedra, olha o que diz a palavra de Deus aqui para nós encerrarmos. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação para todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés, olha o que o Senhor disse para Moisés: até quando, Moisés, esse povo vai ficar me provocando? E até quando não crerão que todos os sinais que fiz no meio deles, como que eu com pestilência, que foi as 10 pragas, feri a Faraó, rejeitando a Faraó, e agora este povo me faz isso? Aí foi nessa expressão que ele diz assim: oh Moisés, eu vou fazer um povo maior, um povo melhor para ti. E aí Moisés disse para o Senhor, eu falei sobre isso esses dias, não faz não, Senhor, porque o Senhor, lembra do que o Senhor prometeu para Abraão, lembra do que o Senhor prometeu para Isaac, e lembra do que o Senhor prometeu para Jacó. Tem muita coisa que não acontece conosco, eu já falei isso, porque lá atrás alguém orou, porque lá atrás alguém buscou, porque lá atrás alguém intercedeu por você. É por isso que você não pode voltar para o Egito, é Deus falando aqui. É por isso que você não pode sair da presença de Deus, é por isso que você não pode se esquecer de Deus. Ei, estou vendo aqui, queridos, pela fé, alguém orou para que você estivesse aqui nesta segunda, alguém orou para que você pudesse ouvir esta palavra. Aleluia. Foi por isso que Moisés disse para o Senhor: não faz não, Senhor, perdoa esse povo. E o Senhor disse, por causa de Moisés, disse assim: por causa de ti, Moisés, eu vou perdoar estas pessoas. Meus queridos, nós vamos parar por aqui. Leva essa palavra para a tua casa, leva essa palavra poderosa. Quando os gigantes se levantarem, quando alguém te der uma palavra que faz você chorar, maior o que está contigo. O Deus que você serve pode todas as coisas, não há impossível para Deus. É Ele que determina o início da história e o fim da história. E vou falar de novo para você compreender a grandeza desse Deus que eu prego. É Ele que determina o início da história e o fim da história. E Deus diz para ti nesta noite: a história ainda não acabou. É isso mesmo, a história ainda não acabou. E eu finalizo aqui dizendo para vocês uma coisa: o que está pedindo ao Senhor? O que você está precisando? O que é tão impossível aos seus olhos? O que é tão complexo aos seus olhos? O que é difícil para você? Não é difícil para o Deus que você serve. Você vai colocar tudo isso no altar do Senhor. Você vai colocar tudo isso debaixo dos vossos joelhos. E o nosso Deus, Ele tem resposta para a sua vida.